Tao Te Ching. Narração Ana Valentim. Lao Tzu foi um filósofo e alquimista chinês. Viveu entre os séculos 4 e 7 a.C. e foi autor de uma das obras fundamentais do taoísmo, o Tao Te Ching, um dos livros mais traduzidos em todo o mundo. Seu nome tem por significado velho mestre, e uma lenda conta que ele já nasceu com aparência de velho e com uma sabedoria infinita. A tradição chinesa aponta que Lao Tzu trabalhou por muitos anos como bibliotecário real e exerceu o cargo de superintendente judicial dos arquivos imperiais em Luoyang, capital do estado de Shu. Desanimado com as competições e intrigas que o cercavam, decidiu seguir o caminho para as terras do oeste, em direção à Índia. No Tao Te Ching não encontramos revelações definitivas e empíricas, muito menos soluções mágicas para resolver problemas. Encontramos sim a ideia de que tudo nasce do vazio indiferenciado, imensurável, insondável, que nunca pode ser exaurido. Portanto, o Tao, que é a energia em movimento contínuo, nasce do inimaginável e faz-se no todo, num caminho infinito, longe de nossos desejos pragmáticos. Para o Tao, não existe fuga, modo ou personalidade. São dois princípios base que combinados formam o Tao. O Yang, luz, calor, ativo masculino, que existe especialmente concentrado no céu, e o Yin, sombra, frio, receptivo, feminino, que existe especialmente concentrado na terra. O caminho do Tao nos leva à graça, ao pensamento sem o auto-julgamento para a harmonia com a natureza essencial. Tao Te Ching, ou Livro que Revela Deus, é composto de antigos escritos chineses de importância profunda na inspiração de diversas religiões e filosofias, principalmente o taoísmo e o zen budismo. Escrito há cerca de 600 anos antes de Cristo por Lao Tzu, essa obra imortalizou provérbios relacionados com o Tao, que se traduz pelo caminho intuitivo do universo, o absoluto, o uno e os opostos yin e yang. Tao Te Ching tornou-se o livro de cabeceira de reis, chefes de Estado, filósofos, políticos, executivos e grandes líderes religiosos da história. É uma obra imortal, uma vez que o Tao é o princípio e o fim de tudo, e é algo que não dominamos ou manipulamos, mas que aceitamos enquanto intuição. Neste clássico de todos os tempos, adquirimos a sabedoria de que o caminho é a totalidade de todas as coisas e que o Criador não é classificável nem compreendido, somente sentido como fluido permanente do universo. O Tao, em torno do qual gira este livro, pode ser considerado como a divindade, o absoluto, o infinito, o eterno, o insondável, o uno, o todo, a fonte, a causa, a realidade, a alma do universo, a vida, a inteligência cósmica, a consciência universal. Enquanto o leitor não se identificar totalmente com essa consciência universica do monismo cósmico de Lao Tzu, não compreenderá a alma do Tao Te Ching. Poema 1. O Uno e o Verso do Universo. O insondável, tal que se pode sondar, não é o verdadeiro insondável. O inconcebível que se pode conceber não indica o inconcebível. No inominável está a origem do universo. O que é nominável constitui a mãe de todos os seres. O ser indigita a fonte incognoscível. O existir nos leva pelos canais cognoscíveis. Ser e existir são a realidade total. A diferença entre ser e existir é apenas de nomes. Misterioso é o fundo da sua unidade. Eis em que consiste a sabedoria suprema.
Poema 2. Síntese das antíteses. Só temos consciência do belo quando conhecemos o feio. Só temos consciência do bom quando conhecemos o mal, porquanto o ser e o existir se engendram mutuamente. O fácil e o difícil se completam. O grande e o pequeno são complementares. O alto e o baixo formam um todo. O som e o silêncio formam a harmonia. O passado e o futuro geram o tempo. Eis porque o sábio age pelo não agir e ensina sem falar. Aceita tudo o que lhe acontece, produz tudo e não fica com nada. O sábio tudo realiza e nada considera seu. Tudo faz e não se apega à sua obra. Não se prende aos frutos da sua atividade. Termina a sua obra e está sempre no princípio, e por isso a sua obra prospera. Poema 3. Agir pela não interferência. Não exaltes os homens eminentes, para que não surja rivalidade entre o povo. Não exibas os tesouros raros, para que o povo não os ambicione. Não despertes as cobiças, para que as almas não sejam profanadas. O governo do sábio não desperta paixões, mas procura manter o povo na sobriedade e dar-lhe as coisas necessárias. Não lhe ofereça erudição, mas dá-lhe cultura do coração. O sábio governa pelo não agir, e tudo permanece em ordem. Poema 4. Transcendência incognoscível. Tal é a fonte do profundo silêncio, que o uso jamais desgasta. É como uma vacuidade, origem de todas as plenitudes do mundo. Desafia as inteligências aguçadas, desfaz as coisas emaranhadas, funde em uma só todas as cores, unifica todas as diversidades. Tal é a fonte do profundo silêncio. Atua pelo não agir. Ninguém lhe conhece a origem, mas é o gerador de todos os deuses. Poema 5. Vemos tal como nós somos e não como ele é. O universo não tem preferências, todas as coisas lhe são iguais. Assim, o sábio não conhece preferências, como os homens as conhecem. O universo é como o fole de uma forja, que, embora vazio, fornece força, e tanto mais alimenta a chama, quanto mais o acionamos. Quanto mais falamos no universo, menos o compreendemos. O melhor é auscultá-lo em silêncio. Poema 6. Todos os vivos nascem e morrem, mas a vida é imortal. Imperecível é o espírito da profundeza, como o seio profundo da maternidade. Céus e terras radicam no seio da mãe. São a origem de todos os vivos que espontaneamente brotam da vida. Poema 7. Desinteresse, caminho da prosperidade. Eternos são o céu e a terra, porque não são autoexistentes, porque radicam em algo além deles mesmos. Esta é a razão da sua eternidade. Assim é o sábio, quando não é ego vivente, quando não se interessa por si mesmo e por isso que se realiza. Não cuida do ego e por isto o seu eu prospera. É esta a reta ordem cósmica, somente o desinteressado se autorrealiza. Poema 8. A sabedoria da não violência. Vida verdadeira é como a água. Em silêncio se adapta ao nível inferior que os homens desprezam. Não se opõe a nada, serve a tudo. Não exige nada, porque sua origem é da fonte imortal. O homem realizado não tem desejos de dentro, nem tem exigências de fora. Ele é prestativo em se dar e sincero em falar, suave no conduzir, poderoso no agir. Age com serenidade, por isso é incontaminável. Poema 9. Fazer o necessário e não o supérfluo. Só se pode encher um vaso até a borda, nem uma gota a mais. Não se pode aguçar uma faca,
e logo testar a sua agudeza. Não se pode acumular ouro e pedras preciosas sem ter lugar seguro para guardá-los. Quem é rico e estimado, mas não conhece a sua limitação, atrai sua própria desgraça. Quem faz grandes coisas e delas não se envaidece, esse realiza o céu em si mesmo. Poema 10. Rumo à profundeza da vida. O poder do espírito e a harmonia das forças preservam da dispersão a vida. Assim procedendo, se torna o homem semelhante à criança, clarificando sempre sua visão e purificando sempre sua vida. Segue as suas veredas sem jamais aberrar. Quem conduz seu povo com amor, permite que ele mesmo se harmonize, amparando-o em tempos de fortuna e nas horas de infortúnio. Quem possui verdadeira sapiência não necessita de erudição, sabe criar valores e não os guarda para si. Sabe agir sem se apegar à sua atividade, sabe conduzir sem impelir, e nisso reside a finalidade da vida. Poema 11. A atuação do invisível no visível. 30 ralos convergentes no centro têm uma roda, mas somente os vácuos entre os raios é que facultam seu movimento. O oleiro faz um vaso manipulando a argila, mas é o oco do vaso que lhe dá utilidade. Paredes são massas com portas e janelas, mas somente o vácuo entre as massas lhes dá utilidade. Assim são as coisas físicas, que parecem ser o principal, mas o seu valor está no metafísico. Poema 12. Através dos visíveis rumo ao invisível. O excesso de luz cega a vista. O excesso de som ensurdece o ouvido. Condimentos em demasia estragam o gosto. O ímpeto das paixões perturba o coração. A cobiça do impossível destrói a ética. Por isto, o sábio em sua alma determina a medida para cada coisa. Todas as coisas visíveis lhe são apenas setas que apontam para o invisível. Poema 13. Atitude reta do eu para atos corretos do ego. Favor e desfavor geram angústias. Honras geram dissabores para o ego. Por que é que favor e desfavor geram dissabores? Porque quem espera favor paira na incerteza, sem saber se o receberá. Quem recebe favor também paira na incerteza, não sabe se o conservará. Por isso causam dissabor, tanto o favor como o desfavor. Por que é que as honras geram dissabor? Todo dissabor nasce do fato de alguém ser um ego. E não é possível contentar o ego. Se eu pudesse libertar-me do ego, não haveria mais dissabores. Por isto, quem se mantém liberto de favores e desfavores, liberta-se da idolatria do ego. Só quem possui o reino, quem está disposto a servir desinteressado. A esse se pode confiar o reino. Poema 14. A visão da realidade retifica todas as facticidades. Quem quer ver a divindade não a verá, porque ela é invisível. Quem quer ouvir a divindade não a ouvirá, porque ela é inaudível. Quem quer tanger a divindade não a tangerá, porque ela não tem forma. Nenhum caminho parcial conduz à meta total. Só na visão do todo se encontra a divindade, e então a superfície parece tenebrosa escuridão, enquanto a profundeza parece luminosa superfície. Nunca a divindade é inteligível. Ela permeia o universo sem fim e gira pelo todo como se fosse o nada. A divindade é uma forma sem forma. A divindade é o ser sem existir. É o mais insondável de todos os insondáveis. Quem encara a divindade não lhe vê a face. Quem segue o infinito o verá sempre fugitivo. Só quem sintoniza com o infinito, esse o conhece realmente, como os antigos o conheciam.
Eles que sabiam que todos os visíveis nascem do invisível. Poema 15. A originalidade, segredo dos mestres. Os antigos mestres da vida eram profundamente identificados com a potência viva do cosmos. Em sua profunda interioridade jaziam a grandeza e o poder da sua dinâmica atividade. Quem compreende hoje em dia estes homens? Sábios eram eles, como barqueiros que cruzam um rio em pleno inverno. Cautelosos eram eles, como homens circundados de inimigos. Reservados eram eles, como se hóspedes fossem. Amoldáveis eram eles, como o gelo que se derrete. Autênticos eram eles, como o cerne de madeira de lei. Amplos eram eles, como vales abertos. Impenetráveis eram eles, como águas turvas. Impenetrável também nos parece a sua vasta sabedoria. Quem pode compreendê-la atualmente? Quem pode restituir a vida ao que tão morto nos parece? Só quem sintoniza com a alma do infinito. Só quem não busca o seu próprio ego, mas a demanda do seu eu real, mesmo quando tudo lhe falta. Poema 16. Cumprimento da ordem cósmica. Quem se ergue às alturas sem desejos, enche de silêncio o coração. E ainda que todas as turbas ruidosas assaltem um homem isento de desejos, ele habita em profundo silêncio, contemplando, sereno, o louco vai e vem, porquanto tudo que existe é em incessante vir e voltar, um nascer e um morrer. O que retorna volta ao imperecível. Quem isso compreende é sábio. Quem não compreende é autor de males. Quem é empolgado pela alma do universo, alarga o seu coração. O homem de coração largo é tolerante, e o tolerante é nobre. O homem nobre cumpre a ordem cósmica, e quem cumpre essa ordem se identifica com o tal, o infinito. É imortal como o tal, e não subjaz a destino algum. Poema 17. A aparente ausência dos grandes chefes. A presença de um verdadeiro chefe de Estado é sentida pelo povo como ausência. Os maiores são amados e louvados, os medíocres são ignorados, os ambiciosos são desprezados. Quando um soberano confia em seu povo, o povo confia nele. Os chefes sábios são ponderados em suas palavras. O que eles fazem é bom. Desempenham a sua tarefa, mas o povo tem a impressão de se guiar a si mesmo. Poema 18. A tirania da inteligência derrotando a soberania da razão. A moralidade e o direito nasceram quando o homem deixou de viver pela alma do universo. Com a tirania do intelecto começou a grande insinceridade. Quando se perdeu a noção da alma, foi decretada a autoridade paterna e a obediência dos filhos. Quando morreu a consciência do povo, falou-se em a autoridade do governo e a lealdade dos cidadãos. Poema 19. O fundamento da verdadeira ética. De 1000 benefícios goza um povo, quando não se fala mais em ser virtuoso nem santo. Verdadeira reverência e amor sincero medram em uma sociedade em que o direito e a moral deixam de ser prescritos. A ordem não reina em uma sociedade onde o interesse determina o agir. Esses princípios não podem ser prescritos, mas devem ser vividos. Somente onde eles são vivenciados é que ajudam os homens. A ética genuína só existe onde o homem vive dentro de sua fonte e age pela pureza do seu coração, onde a genuinidade do seu ser se revela em atos desinteressados e isentos de desejos. Poema 20. O aparente fracasso do homem espiritual. Renunciai à vossa pretensa cultura e todos os problemas se resolvem. Oh, quão pequena parece a diferença entre o sim e o não!
Quão exíguo o critério entre o bem e o mal! Como é tolo não respeitar o que merece ser respeitado de todos! Ó solidão que me envolve todo! Todo mundo vive em prazeres, como se a vida fosse uma festa sem fim. Como se todos sorrissem em perene primavera. Somente eu estou só. Somente eu não sei o que farei. Sou como uma criança que desconhece sorriso. Sou como um foragido sem pátria nem lar. Todos vivem em abundância, somente eu não tenho nada. Sou um ingênuo, um tolo. É mesmo para desesperar. Alegres e sorridentes andam os outros. Deprimido e acabrunhado ando eu. Circunspectos são eles, cheios de iniciativa. Em mim tudo jaz morto. Inquieto como as ondas do mar, assim ando eu pelo mundo. A vida me lança de cá para lá, como se eu fosse uma folha seca. A vida dos outros tem um sentido. Eu não tenho uma razão de ser. Somente a minha vida parece vazia e inútil. Somente eu sou diferente de todos os outros. E, no entanto, sossega, meu coração. Tu vives no seio da Mãe do Universo. Poema 21. Confiança na força interior. A norma suprema para conduzir está em ser conduzido pelo Poder Supremo. Como atua o Poder Supremo? Ninguém o sabe. De um modo incognoscível e incompreensível, desentranha ele as forças espirituais, mobiliza as energias formativas, incompreensível e insondavelmente. O Poder Supremo traz em si os germes embrionários da evolução. Dos germes brotam as facticidades, porque eles mesmos nasceram da suprema realidade. Os germes, manifestando sua potencialidade, são a origem de todas as atualidades. De onde eu sei isso? Sei isso por eles mesmos. Poema 22. Da lei da compensação interior. O que é imperfeito será perfeito. O que é curvo será reto. O que é vazio será cheio. O que há falta, haverá abundância. Onde há plenitude, haverá vacuidade. Quando algo se dissolve, algo nasce. Assim, o sábio, encerrando em si a alma do uno, se torna modelo do universo. Não dá importância a si mesmo e será considerado importante. Não se interessa por si mesmo e será venerado por todos. Nada quer para si e prospera em tudo. Não pensa em si e é superior a tudo. E por não ter desejos, é invulnerável. Por isso, há muita verdade no velho ditado. Quem se amolda é forte. É essa a meta suprema da vida humana. Poema 23. Vitória pela autossuficiência. Quem pouco fala encontra a atitude certa em todos os acontecimentos. Não se desespera quando rugem tufões, porque sabe que não tardam a passar. Sabe que uma chuva não dura o dia todo, é produzida pelo céu e pela terra. Se tudo é tão inconstante, como não seria o homem? Por isso, o que importa é a atitude interna, isto é, adaptar-se em silêncio a todos os acontecimentos. Quem harmoniza os seus atos com o tal da realidade se torna um com ele. Quem, no seu agir, é determinado por seu próprio ego, identifica-se com o ego. Quem identifica o seu agir com coisa qualquer é identificado com essa coisa. Quem sintoniza com a alma do infinito assemelha-se em tudo ao infinito. E quem assim se harmoniza com o infinito recebe os benefícios do infinito. Tanta confiança recebe cada um, quanta confiança ele der. Poema 24. A vida correta nasce da naturalidade. Quem se ergue na ponta dos pés não pode ficar por muito tempo. Quem abre as pernas demais não pode andar direito. Quem se interpõe na luz não pode luzir. Quem dá valor a si mesmo não é valorizado.
Quem se julga importante não merece importância. Quem louva a si mesmo não é grande. Tais atitudes são detestadas pelos poderes celestes. Detesta-as também tu, homem sapiente. Quem tem consciência da sua dignidade de ser veículo do infinito, se abstém de tais atos. A fonte do ser e os canais do devir. Nas profundezas do insondável jaz o ser. Antes que céu e terra existissem, já era o ser, imóvel, sem forma, o vácuo, o nada, berço de todos os possíveis, para além de palavra e pensamento. Está tal, origem sem nome nem forma, a grandeza, a fonte eternamente borbulhante, o ciclo do ser e do existir. Poema 26. Maestria da vida por uma dignidade silenciosa. Quem de boa vontade carrega o difícil, supera também o menos difícil. Quem sempre conserva a quietude, é senhor também na inquietude. Por isso o sábio carrega de boa mente o fardo da sua jornada terrestre. Nunca se deixe iludir, pois, por deslumbrantes perspectivas. Trilha com tranquilidade e dignidade o seu solidário caminho. O homem profano, porém, que se derrama pela vida superficial, dissolve com sua leviandade a solidez da sociedade, destrói com sua inquietude a quietude do reino e destrói também o seu próprio reino. Poema 27. Cultura genuína. Quem anda direito não deixa rastro. Quem fala bem não diz desacertos. Quem calcula bem não usa lembretes. Quem fecha bem dispensas, fechaduras e ferrolhos, e contudo ninguém pode abrir. Quem amarra bem não usa corda nem barbante, e contudo ninguém pode desatar. Assim o sábio em sua madureza sabe que ajudar os homens para ele ninguém está perdido. Sabe aperfeiçoar tudo o que existe e não vê mal em ser algum. Este é o duplo segredo de toda a realização do homem. O homem pleno e realizado ajuda sempre o menos realizado. O homem mais culto ajuda sempre o menos culto. Pelo que o homem trata com reverência, o homem mais maduro que tu, e envolve com sincero amor aquele que necessita de ti. Quem não age assim, ignora a cultura genuína. Vai nisto um grande segredo. Poema 28. Simplicidade do coração como força cósmica. Do homem forte sua virilidade, aliado à delicada feminilidade, brotam as nascentes do mundo. Nele está a fonte da vida, e por isso não será jamais abandonado pelas forças que radicam no próprio eu. Regressa à ingenuidade da criança, o homem penetrado de luz. Prefere conservar-se no escuro quem se tornou a luz do mundo, porque ele é autoluzente. Jamais o desertarão as potências da luz. Remonta até a fonte da vida quem sabe da sua interna grandeza, e, não obstante, permanece humilde, porque ele é redimido do mundo. Sem fim é o borbulhar da sua força. Quem encontrou a simplicidade do seu coração, se essa simplicidade de coração se difundir entre os homens, tornarão eles a compreender o mistério de tal. O sábio designa homens desses para os pontos chaves do mundo, e, graças a homens desses, o mundo será regenerado. O verdadeiro poder nasce dentro do homem. O poder da não-violência. Capítulo 29. Revela a experiência que o mundo não pode ser plasmado à força. O mundo é uma entidade espiritual que se plasma por suas próprias leis. Decretar ordem por violência é criar desordem. Querer consolidar o mundo à força é destruí-lo, porquanto cada membro tem sua função peculiar. Uns devem avançar, outros devem parar.
Uns devem clamar, outros devem calar. Uns são fortes em si mesmos, outros devem ser escorados. Uns vencem na luta da vida, outros sucumbem. Por isso o sábio não se interessa por força. Ele não se arvora em dominador e não usa violência. Poema 30. A paz nasce da mansuetude. O chefe de Estado que obedece ao tal não tenta dominar com violência, porque sabe que toda violência recai sobre o próprio violento. Nos campos de batalha só medram espinhos e cardos. Guerras geram angústias e misérias. Por isso os sábios vivem sem armas. Não obriga ninguém com violência. Não conhece ambição nem glória. Não alimenta presunção alguma, nem aspira o poder. Faz o que deve fazer, mas sem forçar ninguém. Ele conhece o ritmo da evolução. Sabe que tudo falha quando contradiz as leis da vida, porque todas as ilusões depressa se dissipam. Poema 31. Todas as armas são nefastas. Armas, por mais excelentes, são instrumentos nefastos, que o homem correto despreza. Quem conhece tal, não se serve delas. O homem nobre, em tempo de paz, se serve da benevolência. Só na guerra recorre à violência. Todas as armas são calamidades de que o homem correto não faz uso. Só quando obrigado as usa, e mesmo na luta forçada. A paz e o sossego são supremos. Quando vencedor, não se alegra. Quem pode ter gozo em massacres humanos? Quem se alegra com guerras homicidas não realiza o destino da vida. Em tempos bons, apreciamos a justiça. Em tempos maus, recorremos ao direito. Sabedoria é paz e amor. Estúcita é ódio e guerra. A ilusão do direito é do ego. A verdade da justiça é do eu. Ilusão e direito geram violência. Verdade e justiça geram benevolência. Poema 32. O poder do invisível. Tal é insondável, é invisível apesar do seu poder. O mundo não o conhece. Se reis e príncipes tivessem consciência de tal, todas as criaturas lhes prestariam espontânea homenagem. O céu e a terra se uniriam em júbilo para fazer descer suave orvalho, e os homens viveriam em paz, mesmo sem governo algum. Quando tal assume forma, pode ser conhecido mentalmente, mas todos os conceitos são apenas indícios que apontam para o inconcebível. Não se esqueça, o homem, da sua limitação. Quando consciente da sua limitação, não há perigo. Neste caso, a relação entre o concebível e o inconcebível é como entre regatos e lagos, e as grandes torrentes que demandam os mares. Poema 33. Sapiência Suprema. Inteligente é quem os outros conhecem. Sapiente é quem se conhece a si mesmo. Forte é quem os outros vence. Poderoso é quem domina a si mesmo. Ativo é quem muito trabalha. Rico é quem vive contente. Firme é quem vive em seu posto. Eterno é quem supera a morte. Poema 34. A grandeza está no serviço espontâneo. Ó tal, tu que tudo superas, em ti está o todo, em ti a vida de todos os seres. Tu não te negas a ninguém. Tu que tudo realizas, tudo nutres, tudo fazes prosperar. Tu, o eterno servidor da vida, jamais te vanglorias de nada. Pequenino pareces aos que te ignoram. A tua grandeza, grande, porém, és. Tu, que tem tudo, vem e a quem tudo volta. Nunca te arvoras em dominador. Assim também o sábio sempre serve, realizando grandes coisas, sem se ufanar da sua grandeza. Poema 35. O profano, o iniciado, o realizado. Quem desperta em si as forças criadoras da vida
realiza sua íntima essência e nela permanece intangível, criando paz e silenciosa maturidade. Músicas e peças teatrais aliciam os transeuntes profanos, mas quem se interessa por tal? Não basta ver para enxergá-lo, não basta ouvir para compreendê-lo, mas quem sabe ao escutá-lo, esse descobre a plenitude de tal. Poema 36. Dominar sem violência. Para diminuir alguém, deve-se primeiro engrandecê-lo. Para enfraquecer alguém, deve-se primeiro fortalecê-lo. Para fazer cair alguém, deve-se primeiro exaltá-lo. Para receber algo, deve-se primeiro dá-lo. Esse deixar amadurecer é um profundo mistério. O fraco e flexível é mais forte que o forte e rígido. Assim como o peixe só pode viver em as suas águas, assim só pode o chefe de Estado dominar sem violência. Poema 37. Harmonia pelo não agir. Tal não age, e por esse não agir, tudo é agido. Se reis e príncipes assim fizessem, todas as coisas do mundo prosperariam por si mesmas. E se mesmo assim os homens tivessem desejos, tal os satisfaria pela simplicidade do seu íntimo ser. Quem se une ao uno não tem desejos. Onde não há desejos, há paz. E onde há paz, tudo é harmonia e felicidade. Poema 38. Moralidade ou ética? Quem vive nas profundezas do seu ser não sabe de virtuosidade. Dele brotam espontaneamente as íntimas forças da vida. Quem vive na superfície do seu agir não pode fazer brotar as forças profundas. Quem vive nos abismos da sua alma ignora a moralidade do seu agir. Desconhece o que seja egoagência. Quem vive na superfície da sua alma age egoicamente, visando a fins externos. O amor impele ao agir, mas não quer nada para si. A justiça impele ao agir, mas não age por ambição. A moral também impele ao agir, e, se não consegue o que quer, recorre à violência. Por isso, ó homem, reconhece. Quem não tem a visão do tal, age por virtuosidade. Quem não tem virtuosidade, age pela caridade. Quem nem disso é capaz, obedece a ritos e tradições. Mas a dependência de ritualismos é o ínfimo grau da moralidade. É mesmo o início da decadência. Quem julga poder substituir pela inteligência a cultura do coração, esse é um tolo, pelo que atende a isto. O homem correto age por uma lei interna e não por mandamentos externos. Bebe as águas da fonte e não dos canais. Transcende estes e vai sempre à origem daquela. Poema 39. Toda a diversidade se baseia na unidade. Toda pluralidade radica na unidade, e esses dois são um em si. O céu é puro porque é uno. A terra é firme porque é una. As potências espirituais são ativas porque são unidade. Tudo que é poderoso assim é porque é unidade. Tudo que é vivo assim é graças à sua unidade. Os soberanos são modelos somente quando preservam sua unidade. Tudo se realiza pela unidade. Sem ela, os céus se partiriam e a firmeza da terra pereceria. Sem a atuação da unidade, falhariam as potências espirituais. Sem a sua plenitude, acabaria tudo em vacuidade. A fecundidade acabaria em total esterilidade. Sem o poder da unidade, pereceria tudo o que é vivo, e os soberanos ruiriam no pó. Os sábios sabem que toda a sabedoria radica na simplicidade, que tudo que é alto se apoia no que é baixo. Por isso também os reis e os príncipes se consideram servos do povo, sabendo que toda a sua grandeza tem por alicerce o uno e o simples. Quem dissolve uma carruagem não tem mais essa carruagem.
Quem quer brilhar como pedra preciosa e se dissolve, cai por terra, como uma poeira sem valor. Poema 40. O ciclo do ser e do existir. Tudo o que existe egressa do ser e regressa ao ser. O ser é o insondável tal. Das profundezas do ser nascem todos os seres que existem. O ser, porém, é o abismo do não existir. Poema 41. A sabedoria parece estultícia. O verdadeiro sábio, quando conhece o tal, procura realizá-lo em si. Quem ainda vacila, incerto, na sabedoria só de vez em quando, segue o caminho certo. Quem apenas fala em sabedoria, não a toma a sério. Se tal não lhe parecesse absurdo, não seria tal. Por isso disse o poeta: quem é iluminado por dentro parece escuro aos olhos do mundo. Quem progride interiormente parece ser um retrógrado. Quem é autorrealizado parece um homem imprestável. Quem segue a luz interna parece uma negação para o mundo. Quem se conserva puro parece um bobo e simplório. Quem é paciente e tolerante parece um sujeito sem caráter. Quem vive de acordo com seu eu espiritual passa por um homem enigmático. Tal se parece com um quadrado infinito sem ângulos, com um vasto de tamanho ilimitado sem conteúdo algum. Parece-se com um som de infinita vibração que não se ouve, com uma imagem infinitamente grande que ninguém pode ver. Mas embora tal não seja cognoscível nem dominável, ele é tudo e realiza tudo. Poema 42. A autorrealização do ser. Do tal veio o um, do um veio o dois, do dois veio o três, e o três gerou os muitos. Toda a vida surgiu da treva e demanda a luz. A essência da vida engendra a harmonia das duas forças. Nenhum homem quer ser solitário, abandonado e insignificante. Reis e príncipes se dizem ser assim porque sabem do mistério, que o inconspícuo será exaltado e o importante decairá. Por isso ensino também eu o que os outros ensinavam. Quem age egoicamente está morto antes de morrer. É esse o ponto de partida da minha filosofia. Poema 43. Do poder do inconspícuo. O mole vence o duro, o vácuo penetra o pleno. Nisso se revela a poderosa atuação do não agir. Entretanto, poucos homens aqui na Terra sabem do segredo do ensinamento sem palavras e do poder do agir pelo não agir. Poema 44. A riqueza do ser e a pobreza do ter. Que vale mais, meu nome de família ou meu ser? Que é mais meu? Minhas posses externas ou meu íntimo ser? Que me é mais importante, meus lucros ou minhas perdas? Quem prende seu coração a algo está preso. Quem deseja possuir tesouros é um pobre possesso. Quem vive satisfeito é feliz com os satisfeitos. Quem respeita os seus limites não corre perigo. Isso gera a verdadeira serenidade. De dentro vem o que por fora se revela. Poema 45. Os paradoxos da verdade. Quem demanda a perfeição parece ser imperfeito, embora sua oculta plenitude plenifique todas as vacuidades. Quem possui verdadeira plenitude é inesgotável, por mais que se esgote. Quem anda direito parece torto. Grande habilidade parece inabilidade. Arte genuína parece mediocridade. Movimento supera o frio. Quietação vence o calor. O que é puro e reto sempre orienta o mundo. Poema 46. A suficiência garante a paz. Quando a humanidade vive em ordem, os cavalos puxam o arado. Quando ela renega sua lei interna, os cavalos se preparam para a guerra.
Não há pecado maior do que o excesso da ganância. Não há mal maior do que querer sempre mais. Não há maior calamidade do que a mania de sucesso. Quem se contenta com o necessário vive numa paz imperturbável. Poema 47. A sabedoria interna. Para conhecer o mundo, não é necessário viajar pelo mundo. Posso conhecer os segredos do mundo sem olhar pela janela do meu quarto. Quanto mais longe alguém divaga, menor é o seu saber. O sábio atinge sabedoria sem erudição, alcança a sua meta sem esforço, termina a sua jornada sem viajar. Poema 48. Passividade dinâmica. O conhecedor quer conhecer sempre mais. Quem se une a tal conhece cada vez menos e não deseja nada, e acaba não fazendo nada. E graças a esse não fazer nada, tudo é feito através dele. Destarte também, um reino se constrói pelo não fazer nada, mas é destruído pelo fazer muito. Poema 49. A vida no coração do mundo. O sábio não tem coração estreito. Inclui no seu coração os corações dos outros. Ele é bom com os outros e bom também com os não bons, porque sua íntima atitude só lhe permite ser bom. Ele é honesto com os honestos e honesto também com os desonestos, porque seu íntimo ser só lhe permite ser honesto com todos. Ele vive retirado, mas a sua vida está aberta de par em par a todos os homens. Os olhos e os ouvidos dos homens se voltam para ele estupefatos. Ele vê seus filhos em todos. Poema 50. Sabedoria da segurança. O regresso do ser para o existir chama-se nascimento. O regresso do existir para o ser chama-se morte. 3 entre 10 encontram seu gozo no viver. 3 entre 10 o encontram no morrer. 3 entre 10 se apegam aos prazeres da vida e com isso se entregam ao poder da morte. Por que é isso assim? Porque cada um a seu modo procura realizar o sentido da vida. Eu, porém, ouvi dizer que sabe o mistério da vida, durante a sua peregrinação terrestre, não teme rinocerontes nem tigres, e passa no meio de exércitos em luta, sem armas nem armadura. O rinoceronte não encontrará lugar onde feri-lo com seu chifre. O tigre não saberá onde rasgá-lo com suas garras. Os inimigos não acharão como matá-lo com suas espadas. Por que não? Porque o sábio é invulnerável. Para ele não há morte. Poema 51. O poder invisível da vida. Do abismo de tal nasce a vida. É mantida pelo poder da vitalidade, manifestada pela materialidade e completada pelo livre-arbítrio da vida. Por isso os vivos veneram tal. Não por um mandamento obrigatório, mas pelo impulso do seu interior, porquanto tal dá vida a tudo, faz nascer e crescer tudo na primavera, nutre-o e conserva-o no verão, faz amadurecer e completa tudo no outono, e protege-o durante o inverno. Este é o mistério da vigorosa vitalidade interior. Gerar tudo sem nada esperar dele, servir a vida sem interesse algum, promover tudo sem o dominar. Poema 52. O poder da vida silenciosa. Tal é o seio materno do universo. Quem conhece a sua mãe sente-se filho seu. Quem se conhece como filho vive a vida de sua mãe, nem vê detrimento na morte. Quem refreia os seus sentidos e conserva as suas forças não se esgota, mas quem se desgasta, quem se dissipa e dispersa, esse vive em vão. Quem tem a consciência de ser apenas uma centelha, esse é iluminado. Quem, em seu dever, permanece maleável e flexível, esse é forte. Quem segue à luz interna, esse não sucumbe à morte, é imortal. Quem vive na essência não se prende a nenhuma aparência. Poema 53. O sábio não deseja o supérfluo.
Cultura genuína é orientar-se por tal. Nada tanto me apavora como lufa-lufa dispersiva. Rumo a tal conduz diretamente somente o caminho interior. Os homens, porém, zigue-zagueiam para cá e para lá. Puro egoísmo é quando os soberanos vivem em suntuosos palácios, enquanto os campos jazem desertos, e vazios estão os celeiros. Puro egoísmo é ostentar roupas luxuosas, enfeitar-se com joias, ufanar-se de armas, empanturrar-se de iguarias, encher-se de bebidas inebriantes, acumular tesouros. Latrocínio é tudo o que o homem faz à custa dos outros. Tudo isso contradiz o espírito do tal. Poema 54. Quem é correto no pouco, é correto no muito. O que é bem arraigado não será desarraigado. O que é bem conduzido não será seduzido. O que vive na mente de filhos e netos não perecerá. Quem vive fiel ao eu interno vive corretamente. Quem lhe é fiel na família terá vida em abundância. Quem lhe é fiel na comunidade vive permanentemente. Quem lhe é fiel no povo sabe que vive pela potência interior. Quem lhe é fiel na humanidade sabe que seu eu abrange tudo, pelo que, segundo a tua maturidade individual, conhecerás aos outros. Segundo a maturidade de tua família, avaliarás as outras famílias. Tua comunidade é a medida para as outras comunidades. Por teu povo medirás os outros povos. Por tua humanidade medirás a humanidade. Por onde conheço eu esta lei da ordem? Por si mesma. Poema 55. A criança como modelo. Quem vive na plenitude do seu ser, vive como uma criança recém-nascida. Víboras venenosas não a picam, feras selvagens não a atacam, aves de rapina não a agarram. Flexíveis ainda são seus ossos, tenros são seus músculos, mas ele aprende com firmeza o que segura. Ignora ainda o uso dos sexos, mas não lhe falta o sexo. O embrião do sexo nela dormita. Pode gritar o dia inteiro sem ficar rouca, tão perfeita é sua harmonia. Compreender o poder que harmoniza a vida é encontrar a permanência. Encontrar isso é iluminação. Sentir-se permeado pela vida total, isso é ser bendito. Mas pôr as forças vitais a serviço de gozos egoístas é ilusão, embora pareça força. Toda atividade nascida do ego é ilusória e acaba perecendo. Poema 56. A serenidade do sábio. Quem sabe cala, quem fala não sabe. O sábio vive calado, voltado para dentro de si. Mitiga o que é agudo, deslinda o que é emaranhado, suaviza o que é violento, nivela-se com o que é singelo. Assim conscientiza ele a realidade. Unifica-se com o grande uno. Mantém-se equidistante de simpatia e antipatia, indiferente a lucro e perda, acima de louvor e vitupério. É nisso que ele vê a verdadeira nobreza. Poema 57. Agir não agindo. Pela retidão se governa um país, pela prudência se conduz um exército, mas é pelo não agir que é regido o universo. Donde sei que assim é? É evidente por si mesmo. Quanto mais proibições existem, tanto mais o povo empobrece. Destrói-se toda a ordem, quanto mais os homens procuram os seus interesses pessoais. Prepara-se a revolução quando os homens só pensam em si mesmos. Abundam ladrões e salteadores quando o governo só confia em leis e decretos para manter a ordem. Pelo que diz o sábio, não intervenho. E eis que por si mesma prospera a vida na sociedade. Mantenho-me imparcial, e por si mesmo o povo se endireita. Não me meto em conchavos, e por si mesma floresce a ordem. Não nutro desejos pessoais, e eis que por si mesmo tudo vai bem. Poema 58. Paradoxos criadores.
Um governo que não aparece faz o povo feliz. Um governo que tudo quer determinar faz o povo infeliz. Felicidade repousa em renúncia. Renúncia é a base da felicidade. Quem prevê o que vai acontecer? Desordem reveza com ordem. Erros sucedem às verdades. Em sua cegueira, o homem ignora as vicissitudes das coisas. O sábio é retilíneo por índole, mas não fere ninguém. É intangível, mas não inatingível. É intransigente, mas não tolerante. É brilhante, mas não ofuscante. Poema 59. O poder da serenidade. Para servir aos homens e ao tal, nada melhor do que a serenidade. Serenidade é agir sem agir. Atividade pelo próprio ser. Serenidade é silenciosa superioridade. Serenidade é passividade dinâmica que atua de dentro sem agir por fora. Tal é infinita potência, porque é silêncio criador. Poema 60. Um bom governo supõe visão cósmica. Governar um grande reino é tão fácil como dar liberdade a um peixinho. Quando o reino é governado no espírito de Tao, as potências sinistras não o atrapalham, nem os espíritos invisíveis intervêm. Embora esses poderes não estejam ausentes, não têm o poder de fazer mal. Assim como o sábio não atrapalha quando as potências sinistras e os espíritos invisíveis são coibidos. Então podem prosperar as melhores forças dentro do homem. Poema 61. O poder do serviço. Um grande estado deve ser como um vale profundo, a que afluem os rios menores. Deve ser como o lar dos povos, como a mãe dos estados menores. Assim como na vida humana, a fêmea sempre subjuga o macho por sua suavidade e recipiência, assim na vida pública. O estado sempre vence os outros quando é receptivo. Receptividade revela superioridade. Seja o estado grande ou pequeno, o que importa é que o grande estado nada queira senão unir e favorecer, e que o pequeno estado não queira outra coisa senão o bem comum. Assim, nessa mútua colaboração, lucra cada um dos dois poderes. A verdadeira grandeza se revela sempre pela receptividade e pelo auxílio mútuo. Poema 62. Reintegração cósmica. Tal é a pátria de todos os seres. É a querência dos bons, é o refúgio dos maus. Belas e piedosas palavras são fáceis, mas somente boas ações conduzem o homem à perfeição. Será sinal de nobreza rejeitar os homens maus? Para que foram instituídos o imperador e o Fausto? Visam tão somente a realizar tal. Qual a razão por que os antigos tanto veneram tal? Não é porque quem o procura o encontra finalmente? Não é porque todo transviado encontra nele o bom caminho? E todo doente encontra saúde e sanidade? Por isso é tão bom, por isso é tal o bem supremo. Poema 63. Ver o grande no pequeno. Agir pelo não agir, sede ativos na inatividade, achai gosto no desgosto, vede o grande no pequeno, vede o muito no pouco, enfrentai o ódio com o amor no coração, reconhecei o difícil antes que apareça a sua dificuldade, realizai o grande amando o pequeno. Todo complicado no mundo começa simples, todo grande nasce pequeno. O sábio não se preocupa com a sua salvação e por isso a encontra. Quem facilmente promete não merece confiança. Quem age levianamente esbarra com dificuldades. O sábio prevê as dificuldades e por isso as supera. Poema 64. Vivência pelas leis cósmicas. O que está em repouso é fácil conservar. O que é insignificante pode facilmente ser influenciado. O que é frágil pode ser quebrado facilmente. O que é leve pode ser levado pelo vento. A ordem deve ser mantida
antes que surja a desordem. A árvore mais gigantesca nasceu de uma raizinha fina como um cabelo. Uma torre de 9 andares repousa sobre uma pequena área de terra. Uma viagem de 1000 léguas começou com o primeiro passo. Quem faz algo contra a lei tem de falhar. Quem se apega a algo o perderá. Por isso o sábio não é egocêntrico e por isso nunca falha. Não se apega a nada e por isso não perde nada. Outros falham antes de chegar à meta, porque não esperaram pelo momento oportuno. Quem enxerga o início e o fim, esse não falha. O único desejo do sábio é não ter desejos. Não deseja nada que os outros é desejável. Nem deseja inteligir objetos de inteligência. O que a outros é insignificante, o sábio considera importante. Assim, estabelece ele a reta ordem entre si e nos outros, não agindo jamais em desacordo com as leis cósmicas. Poema 65. Orientar-se pelas leis imanentes. Antigamente, os que viviam em tal evitavam erudição intelectual. Para um país, nada mais perigoso do que um povo pseudo-erudito. Querem governar massas pseudo-eruditas, acaba em calamidade. Abençoado aquele que evita esse conhecimento superficial e educa o povo segundo as leis imanentes no coração. Orientação assim modelar nunca desvia do caminho certo, porque o sábio conhece o poder misterioso das leis atuantes do mundo, que as massas ignatas ignoram. A obediência a essas leis imanentes, que atuam dentro de si mesmas, garante a ordem do cosmos. Poema 66. Governar servindo. Rios e mares demandam os vales, porque procuram os lugares baixos. O soberano só pode governar quando seu governo brota do interior. Por isso o verdadeiro sábio, quando quer governar, modera suas palavras e renuncia ao seu próprio ego. Assim, é ele um verdadeiro soberano, e o povo não se sente humilhado. Governa, mas ninguém se sente governado. Todos lhe obedecem de boa mente e se sentem amparados e livres. Nada dele reclamam, nada desejam. Poema 67. As 3 coisas preciosas. Dizem os homens que eu sou grande, como se eu fosse algo especial. Grande só é quem nada se importa com sua grandeza. Quem deseja ser grande perante os outros, esse é pequeno. 3 palavras me são sagradas. A primeira é bondade, a segunda, suficiência, a terceira, modéstia. A bondade dá força, a suficiência alarga a estreiteza. A modéstia faz do homem um veículo para a atuação das forças eternas. Hoje em dia não é assim. O homem não conhece mais bondade e ainda assim se julga forte. Não tem mais suficiência, só reclama seus direitos. Ninguém sabe ser modesto, mas só pensa em sucesso. E isso conduz à ruína. Quem é realmente bom vence na luta porque é invencível. Quando o inimigo avança, esse homem é amparado pelo céu. Poema 68. Invencível pela paz interior. O mestre realmente competente convence, mas não discute. Um verdadeiro soldado luta, mas não tem raiva. Um vencedor real supera, mas não se irrita. Um autêntico chefe coloca cada homem no seu lugar, mas não tiraniza ninguém. Essa atuação nascida de dentro conserva a paz verdadeira. Pratica a arte sublime de conduzir os homens suavemente. É uma atuação oriunda do céu. Semelhante atuação foi dada, desde sempre considerada como a mais alta. Poema 69. Superioridade pela modéstia. Quem quer ganhar seu inimigo em terra hostil, não se arvore em dono de casa, mas porte-se como hóspede em casa alheia. Prefira sempre recuar 1 metro e avançar 1 centímetro. Assim ele progride sem marchar.
Assim pode reprimir sem ameaçar. Assim pode avançar sem lutar. Assim pode tomar posse sem usar armas. Não há mal maior do que desprezar o inimigo. Quem menospreza o inimigo perde os seus tesouros. Se dois exércitos forem iguais, quem vence é o mais sensato. Poema 70. A pequena elite dos sábios. O que é verdade é facilmente inteligível, e, no entanto, ninguém entende e ninguém aceita. Palavras e obras devem surgir do abismo do infinito. Quem isso ignora, ignora também a filosofia de tal. Sempre são poucos os sábios profundos, e é nisso que jaz a sua grandeza. O sábio tem roupagem modesta, mas oculta no seu interior a mais preciosa joia. Poema 71. Ignorar sua ignorância. Quem conhece a sua ignorância revela a mais alta sapiência. Quem ignora sua ignorância vive na mais profunda ilusão. Quem sucumbe à ilusão, quem conhece a ilusão como ilusão. O sábio conhece o seu não saber, e essa consciência do não saber o preserva de toda a ilusão. Poema 72. Mentalizar o mal é perigoso. Quando o homem não mentaliza o mal não lhe acontece. Deixa o mal no berço da maldade, e o mal não desgraça o homem. Ainda que o sábio conheça o seu valor, não exibe valores. Ainda que conheça a sua dignidade, não reclama dignidades. Ele conhece as suas possibilidades, por isso não exorbita dos seus limites. Poema 73. Matar ou deixar viver. Alguns são assaz corajosos, para terem a coragem de matar. Outros são assaz corajosos, para parecerem covardes e terem a coragem de conservar a vida. Matar e deixar viver, tanto isto como aquilo, por vezes considerado mal. Quem ousaria dizer qual o critério das potências eternas? Nem o sábio o sabe, e na dúvida entrega tudo ao tal do infinito. Mas o infinito se revela assim. Ele prevalece sem violência, ele dá ordem sem comando, ele atrai sem se impor. Atua como finalidade, mas sem interesse. É uma rede de malhas largas, mas nada lhe escapa. Poema 74. Vida e morte. Se um povo não teme a morte, quem pode então governar com pena de morte? Mas, se teme a morte, quem ousaria cometer crime de morte? Há sempre um juiz que decrete e execute pena de morte, mas se qualquer um se arvora em juiz sobre vida e morte, quando somente tal é juiz, esse se parece com alguém que, em vez de um perito, que sabe usar o machado, usa-o e corta a mão. Poema 75. Por que o povo se revolta? O povo sofre quando é explorado pelos chefes. O povo se queixa quando os chefes não o deixam em paz, e por isso se revolta. O povo nem teme a morte, quando os chefes se arrogam o direito sobre a vida. Isso nasce do fastio da existência. Mas o sábio é quem não se apega à vida do que aquele que se apega. Poema 76. O poder da vida. Tenro e flexível é o homem quando nasce, duro e rígido quando morre. Tenras e flexíveis são as plantas quando começam, duras e rígidas quando terminam. Rígido e duro o que sucumbe à morte, tenro e plasmável o que é repleto de vida. Quem julga ser forte só pelas armas não vencerá. Árvores que parecem possantes sempre se aproximam do fim. Pelo que vale isto, o que parece grande e forte já está a caminho da decadência, mas o que é pequeno e plasmável, isso cresce. Poema 77. A lei da compensação. A atuação de tal é como um arco. Desarma os poderosos e arma os humildes. Diminui onde há demais e aumenta onde há de menos. Assim é a atuação do tal.
tira da plenitude e enche a vacuidade. Não é assim que os homens agem? Diminui onde já há pouco e acrescentam onde já há muito. Quem está baseado no céu de tal oferece aos outros da sua plenitude. Por isto age o sábio, sem nada pretender para si, sem se apegar à sua obra, sem nada querer ser, sem nada querer ter. Poema 78. Passividade dinâmica. Não há no mundo que tanto se adapte ao solo. Não há mais frágil do que a água. E também não há nada mais forte que derrote o mais duro do que a água. Incomparável e invencível, todos sabem que o fraco derrota o forte e que o mole vence o duro. Mas ninguém o pratica na vida. Somente o sábio aceita a verdade. Quem nos labores agrícolas suporta as imundícies da terra, esse é o senhor da colheita. Quem toma sobre si as culpas e os sofrimentos dos pais, esse é o verdadeiro patriota. Verdades ingratas são essas. Poema 79. Deveres e direitos. Que adianta extinguir grandes ódios quando ficam ressentimentos? Como remediar isso? O sábio cumpre seu dever e esquece seus direitos. Quem se guia pela voz da consciência só atende à voz do dever e não insiste em seus direitos. Os poderes eternos não têm favoritos, mas favorecem sempre os bons. Poema 80. A felicidade pela vida simples. Que um país seja pequeno e de escassa população, que importa? E se suas forças armadas fossem de apenas 10 ou 100 homens, que nem usassem suas armas? Deixemos seus habitantes viver em paz e cultivar seu torrão de terra. E se não usassem seus navios, nem os seus carros de batalhas, nem suas armaduras, deixemo-os voltar às tradições paternas. Estão contentes com seus alimentos e felizes com seus trajes. Acham lindas as suas moradias e bons os seus usos e costumes. E se tão próximos deles fossem os vizinhos, que se ouvissem o canto dos galos e o latir dos cães, de lá para cá e de cá para lá. Deixemo-los viver em paz, envelhecer contentes, morrer tranquilos, mas não os privemos de sua liberdade. Poema 81. Sabedoria pelo desapego. Palavras verdadeiras não são lisonjeiras. Palavras lisonjeiras não são verdadeiras. O homem de bem não fala muito. Quem fala muito não é homem de bem. Homens sábios não são eruditos. Homens eruditos não são sábios. Quem trilha o caminho da perfeição não acumula tesouros. Riqueza é para o sábio o que ele faz pelos outros. Quanto mais ele dá aos outros, tanto mais rico se torna. Assim como de tal brota a vida, assim age o sábio, sem ferir ninguém.